Curso do Saber Direito desta semana, o direito previdenciário. As principais mudanças com a reforma, a aposentadoria especial e muito mais sobre o que o segurado precisa saber. As aulas são com a professora Valéria Guimarães. Olá, pessoal. Eu sou a Valéria Guimarães, advogada especialista em direito previdenciário, e estamos aqui para a nossa terceira aula. Depois de nós traçarmos um paralelo aí entre todos os conceitos iniciais e essenciais do direito previdenciário, hoje eu preparei para vocês uma aula especial, ou seja, uma aula prática. Muito do que a gente não consegue porque não dá tempo de ver na faculdade. Então, é muito importante a gente aliar a teoria com a prática, até para fazer sentido e você conseguir entender, né, como é a atuação de um advogado previdenciarista, tá? Hoje a gente vai tratar aqui sobre as esferas em que esse advogado atua. A gente tem a esfera administrativa e a esfera judicial. Mas dentro dessas esferas existe um mundo à parte. E a gente precisa conhecer essas estruturas para ter uma melhor atuação, né? Falamos lá sobre os conceitos iniciais para você entender ali como funcionaria a Previdência, tendo como base, né, esses conceitos que eu trouxe, mas agora a gente vai partir para a prática. E eu garanto a vocês que vai ficar muito mais fácil de entender tudo aquilo que a gente já aprendeu na primeira e segunda aulas, para a gente trazer aqui para a prática para conseguir que faça realmente sentido para vocês, tá? Vamos lá. Nessa terceira aula, a gente vai abordar a estrutura da esfera administrativa previdenciária, com as suas fases inicial, instrutória, decisória e recursal, seus órgãos e entendimentos em forma de enunciados e resoluções. Ainda será abordada a esfera judicial, no âmbito dos juizados especiais federais, com a TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, e as varas federais com os temas tribunais superiores. Gente, é o seguinte, primeira coisa que precisa ficar clara aqui é que para que você venha requerer um benefício previdenciário, e aí eu já retomo todos os conceitos que a gente citou nas aulas anteriores, você precisa ter qualidade de segurado, você precisa ter a carência necessária para requerer o benefício, você precisa manter essa qualidade de segurado, porque senão você não consegue fazer jus a nenhum tipo de benefício, não tendo a qualidade de segurado. E aí, você vai dar o primeiro impulso para requerer um benefício. Como é que isso vai funcionar na prática? Como é que isso de fato ocorre? Primeira coisa que precisa ficar clara. O primeiro ponto é ter um requerimento administrativo. Mais do que isso, para judicializar, vejam, você não pode judicializar de primeira. Primeiro você precisa requerer esse benefício, que foram todos aqueles benefícios que eu citei antes, aposentadorias, pensão por morte, auxílio reclusão, salário maternidade. Todos esses benefícios, eles precisam primeiro ser requeridos na esfera administrativa. E o que eu chamo de esfera administrativa? É ali o âmbito, aquela estrutura administrativa formada inicialmente pela autarquia, que é o INSS. Então, primeira coisa, o segurado, ele vai procurar o INSS e normalmente, por quais canais ele consegue fazer esse requerimento? Hoje ele consegue fazer pelo Meu INSS de casa, ele consegue fazer pelo 135, ligando no 135, e agora, né, de uma forma mais comedida, consegue ir à agência do INSS fazer esse pedido também. Mas o canal direto e que tem sido mais fomentado é o Meu INSS. Então, para fazer esse requerimento, existem formulários que ele precisa preencher ali e documentos que ele precisa anexar
para provar todas essas condições que nós já falamos aqui, que tem qualidade de segurado, que tem os vínculos necessários com tempo de contribuição para requerer o determinado benefício, né? A depender do tipo de benefício, você tem vários documentos inerentes àquele tipo de benefício para juntar. Precisa de advogado na esfera administrativa? Em tese, não. A grande questão é que a dificuldade de fazer um requerimento administrativo, ela tem só aumentado. Por que ela tem só aumentado? Por quê? O nosso público, de um modo geral, previdenciário, são idosos, né? Muitas vezes pessoas de baixa renda, quando você trabalha bastante com regime geral. E essas pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande, porque elas não estão habituadas com essa tecnologia que nos é oferecida hoje pela plataforma do governo, Meu INSS. Então, o que acontece na prática? A maioria dos segurados vão sem a presença, sem a orientação de um advogado e fazem por conta própria os seus requerimentos. E o que acontece? A maioria dos requerimentos são indeferidos. Indeferidos, literalmente indeferidos. Às vezes por falta de documentação necessária. E aqui eu já pontuo que o INSS ele não pode indeferir um benefício se não abrir uma carta de exigência pedindo documentos que estão faltando, por exemplo. Mas ainda assim, às vezes o segurado ele não entrega um documento que de fato é pedido, que é necessário, né? E aí acaba ficando essa falta. Mesmo que tenha aberto o prazo para ele entregar a documentação que ele necessita, às vezes ele não entrega a documentação que foi realmente ali requerida. E aí dá ensejo ao indeferimento do benefício. Então fica aqui o alerta, tá? É possível fazer o requerimento administrativo sem a presença do advogado? Sim, é possível, mas nem sempre é viável. O que é necessário é que haja uma orientação, que o processo administrativo seja muito bem instruído, porque se for necessária a judicialização, então esse processo administrativo ele tem que estar completo, até para que você obtenha êxito na esfera judicial. Mas e a esfera administrativa? Ela é formada só pelo INSS? Não. Existe uma estrutura muito grande por trás, tá? O primeiro pilar é a agência. É onde você faz o requerimento ali via Meu INSS ou pelo 135, enfim. E você tem ali o indeferimento. Eu sempre vou ter o indeferimento? Não necessariamente. Se você preenche os requisitos, se você conseguiu demonstrar ali na documentação, comprovando todos aqueles requisitos que você diz preencher, existem vários deferimentos via administrativa, sim. Mas os indeferimentos são inúmeros e muitas vezes por falta de documentação, por falta de comprovação, por falta de orientação do segurado, tá? Tendo esse primeiro indeferimento, eu quero deixar pontuado aqui para vocês que já é suficiente para a gente judicializar, porque a lei é clara. Para judicializar uma demanda previdenciária, e aí eu já acrescento que a competência, em geral, é da Justiça Federal, você precisa ter um indeferimento na esfera administrativa. É condição, tá? Em regra, é condição. Mas você não precisa esgotar a esfera administrativa para isso, não. Você pode ter um primeiro indeferimento e isso já ser suficiente para judicializar. Nem sempre é viável. Por isso que eu trouxe essa estrutura aqui para vocês entenderem como ela funciona, para então ter uma noção melhor de gestão processual. Entender até onde eu posso ir na esfera administrativa, porque existem outros órgãos que nos dão possibilidade de recursos, ou não. Eu posso, no primeiro indeferimento, já judicializar, porque entendendo ali a gestão e a estrutura, eu vou perceber que não adianta eu ir na esfera administrativa, que aquele caso específico, aquele caso concreto, é melhor judicializar. Obviamente, isso é a experiência que vai te trazer, né, toda essa percepção, mas eu vou tentar aqui passar nessa aula para vocês um pouquinho dessa percepção, para que, optando por advogar na área previdenciária, você já tenha pelo menos noção de que existe uma esfera administrativa que pode ser benéfica em certos casos, mas existe também uma esfera judicial que, infelizmente, em algumas questões você não pode abrir mão.
Antes de começar a falar sobre os próximos órgãos que eu tenho na esfera administrativa, no âmbito do INSS, eu quero deixar claro uma coisa. A primeira eu já pontuei, que é a questão de você entender que o processo administrativo precisa ser bem instruído. E quando eu digo instruído, gente, é, por exemplo, você vai dar entrada numa pensão por morte. Você precisa juntar, no mínimo, os documentos que o INSS pede. Lá no site do INSS, ele tem lá uma série de documentos que ele exige para que seja comprovada a dependência econômica, para que sejam comprovados os requisitos necessários para o deferimento da pensão por morte, tá? Assim como em outros benefícios. Então, a gente precisa instruir bem o processo administrativo, porque se você não conseguir êxito na esfera administrativa, você já está ali bem com um arcabouço probatório bom para judicializar. Lembrando que, se você deixa passar algum tipo de documento sem apresentá-lo na esfera administrativa, presta atenção nisso aqui. Pode dar problema quando você vai para a esfera judicial, porque o juiz pode entender que não houve interesse de agir. E ele pode sim extinguir o seu processo sem resolução de mérito, porque você não apresentou aquele documento específico na esfera administrativa e só foi apresentar na esfera judicial. Olha que coisa! Então, é uma construção e você já tem que começar bem pela esfera administrativa. A outra questão é que a gente precisa valorizar o processo administrativo, tá? O que se vê bastante é que os advogados, os profissionais, eles acabam fomentando a judicialização. De fato, isso ocorre em várias outras áreas do direito e não é diferente na advocacia previdenciária. Mas entendam, a esfera administrativa, se você conhecê-la bem, você consegue bastante êxito de benefícios só na esfera administrativa. Por que isso é melhor? Primeiro, você foge do judiciário, porque querendo ou não, é mais demorado, é mais moroso mesmo, não tem para onde fugir. Você consegue receber mais rápido os seus honorários e você consegue entregar o benefício para o segurado mais rápido também. Porque como eu falei aqui nas primeiras aulas, muitas vezes você lida com pessoas muito carentes que precisam com a máxima rapidez daquele benefício. Então, quanto antes você conseguir deferir esse benefício, melhor para todo mundo. Então, vejam, valorizem a esfera administrativa, mas para que ela te traga um resultado, um retorno, você precisa conhecê-la, efetivamente conhecê-la, fundamentalmente conhecê-la, porque senão você não consegue utilizar a seu favor tudo que está ali disponível para você enquanto advogado previdenciarista. Então, pessoal, eu tenho algumas pontuações importantes aqui para fazer com base no que eu falei até agora para vocês. A primeira delas, eu já até citei aqui. Primeiro, o processo administrativo, ele de fato precisa ser bem instruído, tá? Por quê? Porque muitas vezes, caso seja necessária a judicialização, o fato de o processo administrativo estar bem instruído vai te livrar de uma série de complicações quando você judicializar. Lembrando que a competência, em regra geral, para as causas previdenciárias são Justiça Federal, tá? Tanto no âmbito das varas federais quanto nos juizados especiais federais. E aí, é preciso pontuar que o processo administrativo, ele tem que estar bem elaborado e bem construído ali. Aquele arcabouço probatório, ele tem que ser o mais completo possível. Por quê? Porque pode ser que na hora de judicializar, você deixe de apresentar um documento importante na esfera administrativa, com o passar do tempo, você tem acesso a esse documento e diz, eu já tive um indeferimento na esfera administrativa, então eu vou judicializar. E você apresenta esse documento só na esfera judicial. Sabe o que pode acontecer? O juiz pode alegar falta de interesse de agir, ou seja, esse documento, ele precisava ter sido apresentado na esfera administrativa e não foi. Ele pode pedir para o seu processo voltar para a esfera administrativa. Acreditem, é verdade, isso pode acontecer. Então, toda essa problemática se cria, muitas vezes porque o segurado vai sozinho à agência do INSS ou
entra no meu INSS, que é a plataforma do governo, para fazer o requerimento, e simplesmente não coloca a documentação necessária. Então, você acaba não tendo ali o conjunto probatório necessário. Essa é a primeira pontuação. A segunda pontuação é que a praxe tem sido judicializar. Mas a gente precisa começar a dar valor ao processo administrativo. Por quê? Porque existem muitas possibilidades de você conseguir deferimentos na esfera administrativa, sim. E isso é melhor para todo mundo. É melhor para o segurado, que necessita do benefício, muitas vezes para sobreviver. É melhor para você, que vai receber os honorários mais rápido. É melhor porque a gente não vai colocar isso no judiciário, porque a morosidade é maior e o judiciário já está realmente lotado de processos. Então, a gente precisa começar a valorizar a esfera administrativa. Mas para você obter êxitos nela, você precisa conhecer a estrutura. Fundamentalmente, você precisa conhecer a estrutura administrativa, senão você não consegue êxito. Como assim conhecer a estrutura administrativa? Vou explicar melhor para vocês. Como eu disse, o INSS não é o único órgão da esfera administrativa. A gente tem, por exemplo, o Conselho de Recursos da Previdência Social, onde, quando você tem um indeferimento, você entra com recurso. Gente, são órgãos completamente diferentes. Inclusive, eles têm entendimentos diferentes. É isso mesmo que eu estou falando para vocês. O INSS, vou dar um exemplo claro aqui, do vigilante. O INSS, ele entende que a profissão do vigilante, ela pode ser reconhecida como uma atividade especial somente com o uso de arma de fogo, e até 95 por categoria profissional. Daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Já o Conselho de Recursos, que é um outro órgão da esfera administrativa, o entendimento dele é completamente diferente. Ele tem um enunciado, que é o enunciado 14, que diz que a atividade especial de vigilante, ela pode ser reconhecida, e quando eu falo vigilante, eu estendo a guardas, vigias, ela pode ser reconhecida com ou sem uso da arma de fogo, até 95 por categoria profissional. Olha só que interessante. Numa mesma esfera, eu tenho dois órgãos completamente distintos que têm entendimentos completamente diferentes. Então, muitas vezes, se você conhece os entendimentos tanto do INSS quanto do Conselho de Recursos, você consegue entender para onde você vai mandar o seu processo. Num processo de vigilante, por exemplo, que é uma aposentadoria especial, é complicado, lembra? Aposentadoria especial exposta a agentes nocivos, no caso do vigilante, periculosidade, enfim. É muito complicado você reconhecer uma aposentadoria especial na esfera administrativa. Isso para tudo, Valéria? Para praticamente tudo. Normalmente, a aposentadoria especial a gente precisa judicializar. Por que eu sei disso? Porque a experiência me trouxe esse conhecimento. Eu entendi que, administrativamente, não são todos os casos que valem a pena. Você entrar com recurso, por exemplo, no caso de um vigilante, agora está valendo a pena porque o entendimento do enunciado 14 vem aí nos ajudando com o reconhecimento da atividade especial, com ou sem uso de arma de fogo. Mas, muitas vezes, você não consegue o êxito lá no Conselho de Recursos. É a hora de judicializar. Entenda o que eu estou querendo dizer para vocês. Conhecendo a estrutura, e para você conhecer a estrutura, você precisa se debruçar em cima de todos os enunciados do Conselho de Recursos da Previdência Social. Você pode ter acesso aí através de sites, né, aos enunciados. Você precisa conhecer o entendimento da agência do INSS, estudando aí nas doutrinas. As doutrinas trazem, inclusive, as que eu utilizei aqui para preparar o material de vocês, trazem os entendimentos específicos da agência do INSS. E conhecendo esses entendimentos, você vai conseguindo levar para o melhor caminho o caso concreto do seu cliente, tá? Então, em suma, eu tenho uma esfera administrativa, eu tenho o INSS e o Conselho de Recursos, tem o Conselho Pleno também, mas normalmente os que a gente mais utiliza são o INSS e o Conselho de Recursos da Previdência Social. Eles têm entendimentos diferentes, têm resoluções, têm enunciados, que a gente, enquanto operador do direito previdenciário, precisa conhecer.
e é por isso que eu falo para vocês que a gente estuda o tempo inteiro. A reforma da Previdência em si, né, trouxe muita modificação a respeito disso aqui que eu estou falando, desses entendimentos. Então, é preciso se debruçar em cima disso. Mas, estruturalmente falando, já dá para vocês terem uma ideia. Essa é a estrutura administrativa. Tendo o indeferimento da estrutura administrativa, que seja a agência do INSS ou o Conselho de Recursos, por exemplo, a gente judicializa. Então, é praxe isso, é condição isso, sim. Existem algumas exceções em que você não precisa ter o indeferimento da autarquia ou da estrutura administrativa para judicializar. Um dos exemplos dessa exceção é a revisão. Revisão de um benefício previdenciário. Você foi aposentado, você entende que o seu benefício está defasado e você quer saber se você tem direito a uma revisão, se aqueles cálculos de atualização estão corretos. Aí o que você faz? Você entra com a revisão já judicialmente, diretamente. Por quê? Porque o benefício já foi requerido na esfera administrativa. Então, essa seria uma das exceções. Mas a regra é que você precisa de um indeferimento administrativo para judicializar, certo? Vamos lá. Antes de entrar na esfera aqui judicial, eu vou falar para vocês como que é a estrutura desses órgãos que eu citei aqui. Primeiro, INSS. Gente, o INSS são as agências espalhadas por todo o Brasil, as agências do INSS. Nelas é que você, não nelas que você faz o requerimento, porque agora a praxe é fazer o requerimento via Meu INSS, tá? Meu INSS é a plataforma do governo para que o segurado tenha acesso ao pedido ao requerimento. Existe uma outra, que é um convênio firmado com a OAB, que é o Meu INSS Digital. Essa é utilizada pelo advogado. Quando o advogado faz o requerimento para o cliente, ele faz pelo Meu INSS Digital. A gente tem acesso a ela pelo token da OAB, que é o token que você utiliza para peticionar e manusear os seus processos através dos sistemas de processo judicial, PJE, por exemplo, tá? Então, aí, você tem o INSS e o Conselho de Recursos. Vou explicar para vocês como é a estrutura do Conselho de Recursos da Previdência Social, tá? Em apertada síntese aqui, olha só como é que funciona. O Conselho de Recursos, ele é composto por 29 juntas espalhadas por todo o Brasil, que compõem a primeira instância do Conselho de Recursos, que é para onde vai o seu recurso. Então, você vai distribuir esse recurso, e esse recurso ele pode ir para uma das 29 juntas. Não necessariamente ele vai para a junta onde você reside. Ele pode ir para outras juntas, tá? Espalhadas pelo Brasil. Além disso, nós temos 4 câmaras de julgamento. Essas 4 câmaras, elas têm sede em Brasília. As 4 ficam em Brasília e compõem a segunda instância do Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, se você entra com recurso para a junta e ele é indeferido, você pode ter outro recurso para as câmaras, que são as 4 câmaras, tá? Essa é a estrutura. O entendimento das juntas é diferente das câmaras? Você precisa conhecer o entendimento da agência, das juntas e das câmaras, tá? E depois você tem, além das juntas e câmaras, você tem o Conselho Pleno. O que é o Conselho Pleno? Ele tem a seguinte competência. Ele uniformiza a jurisprudência administrativa mediante os enunciados. Olha que interessante. Então, o que ele faz? Ele faz como lá no âmbito judicial. Ele uniformiza a jurisprudência administrativa através de enunciados. Agora há pouco, eu dei o exemplo do enunciado 14, que fala sobre os vigilantes. Quem foi que uniformizou esse enunciado? O Conselho Pleno, sobre os vigilantes. Que, em tese, os vigilantes têm que ser reconhecidos independente do porte de arma de fogo, com ou sem arma de fogo, tá? Além disso, o Conselho Pleno também é responsável por uniformizar, no caso concreto, as divergências entre junta e câmara. Como eu falei, existem entendimentos diferenciados. Ora, uma junta entende uma coisa, ora a câmara entende outra,
e vem o Conselho Pleno e uniformiza esse entendimento, para não virar uma torre de Babel. E aí, em sede de recurso especial, ele uniformiza isso mediante resoluções. Olha que interessante. Então, do Conselho Pleno, que é, digamos, a terceira instância do Conselho de Recursos da Previdência Social, junto aí das juntas e câmaras, você tem, de lá saem os enunciados e as resoluções. E o advogado previdenciarista precisa conhecer isso. Minha cabeça já está doendo, Valéria, é muita coisa. Gente, para quem está começando a entender essa estrutura agora, aparentemente é muita coisa sim. Mas depois, com a prática, isso vai se tornando natural, como tudo na vida, né? Tudo que a gente começa e é desconhecido é um pouco mais complicado. Mas depois as coisas vão melhorando, as coisas vão clareando. Hoje, para mim, isso aqui já é completamente natural. Eu já sei que vou dar entrada, por exemplo, o cliente me procura no escritório, eu já pergunto para ele, como é que tá? O senhor já pediu administrativamente? Porque acontece da maioria dos segurados nos procurarem já com o indeferimento da esfera administrativa na mão e com o processo administrativo todo errado, absolutamente todo errado. E a gente é que lute para dar conta, né? Então, o que eu vou fazer? Já que ele já tem o indeferimento, eu preciso verificar se aquilo é suficiente, se eu vou manter a data de entrada daquele requerimento, ou se o problema é muito grande em relação à documentação que ele juntou, uma documentação falha, né, faltante, e eu vou precisar entrar novamente. Então, eu preciso estudar, analisar toda aquela situação para poder direcionar para o melhor caminho. E aí, normalmente, a gente pega esse indeferimento e judicializa, tá? E aí, depois de conhecida a estrutura administrativa, agora a gente vai conhecer a estrutura judicial, tá? Ok, Valéria, você me disse que eu entrei no INSS, foi indeferido, depois eu entrei com o recurso para o Conselho de Recursos, lá para a junta, foi indeferido, daí eu tentei lá para as câmaras, foi indeferido, e aí não teve jeito, eu vou ter que judicializar. Eu preciso passar por todo esse caminho? Não. Lembra que eu falei que é suficiente um indeferimento? Você pode ter um indeferimento só na agência, tá? E aí você já pode judicializar. Mas dependendo do entendimento, pode ser bom ou não seguir na esfera administrativa. Ok. Agora, com o indeferimento na mão, eu vou judicializar. Primeira coisa que precisa ficar clara aqui, gente, a questão da competência judicial, tá? Em suma, vou explicar para vocês como é que funciona. O que é competência? Quem será responsável por julgar aquele processo, certo? O que eu disse para vocês é que, em regra, a Justiça Federal é competente para julgar as causas previdenciárias. Existem algumas exceções. Por exemplo, se o benefício previdenciário tem natureza acidentária, olha que interessante isso aqui, não vai ser a Justiça Federal, vai ser a Justiça Comum Estadual. Olha só que interessante. Então, muitas vezes, quem está começando na advocacia previdenciária e não se atenta a essas regrinhas de competência, que está lá no Código de Processo Civil, tá? Ele acaba errando e ele acaba entrando com a demanda no lugar errado. Então, você precisa ter em mente o seguinte, regra, a Justiça Federal. E aí, sendo acidentária, aí no caso, vai ser a Justiça Comum, tá? Além disso, existe a questão da competência pelo valor da causa, tá? Que é muito importante para nós. Por quê? Se a minha demanda, quando eu calculo o valor da causa, ela vai até 60 salários mínimos, e aí a gente tem a lei dos juizados especiais federais, que é a lei que fala sobre esse limite, né? Até 60 salários mínimos, eu vou dar entrada na Justiça no Juizado Especial Federal, tá? Agora, se ultrapassa 60 salários mínimos, tem que ser vara federal. Existe também essa diferenciação. Qual que é o maior número de causas previdenciárias? Onde elas estão inseridas? No Juizado Especial Federal. A grande maioria delas, na verdade. Existem algumas demandas,
por exemplo, a aposentadoria especial, que eu já citei várias vezes aqui, que a gente faz questão de esperar que o valor da causa ultrapasse 60 salários mínimos para que a gente possa dar entrada nessa demanda na vara federal. Por quê? Porque a aposentadoria especial, gente, eu estou aqui meio que falando mal dela, mas é falando bem. Ela é técnica, ela é um dos benefícios mais rebuscados e complicados que nós temos para comprovação, para de fato, o reconhecimento daquela atividade especial. Então, normalmente, anotem isso, tá? Atividade especial, a gente costuma não entrar no Juizado Especial Federal, porque ela requer uma prova, ela requer um desdobramento muito maior do que os demais benefícios. Então, às vezes, o Juizado Especial Federal não é uma boa pedida para aposentadoria especial. Já fica logo a dica, tá? Então, Valéria, você me disse que eu vou dar entrada, então, na Justiça Federal, certo? Certo, em regra, certo. Vou ver, o valor da causa vai até 60 salários mínimos? Se sim, vai para o Juizado Especial Federal. Se não, vara federal. Se ultrapassar, vara federal. Vou falar uma coisa aqui, que a maioria dos profissionais que estão começando a advogar nem sonham. Como que você vai receber os seus honorários na Justiça Federal? Olha que interessante. Gente, a gente não recebe alvará, não, tá? Normalmente, alvará judicial, você recebe ali no âmbito da esfera civil, família, trabalhista. Na Justiça Federal, você recebe por meio de RPV ou precatório. Isso é bom, para quem quer advogar, isso é bom. Presta atenção. O que é RPV? RPV é o que você vai receber se atuar no âmbito dos Juizados Especiais Federais, que é a requisição de pequeno valor. Ou seja, até 60 salários mínimos você recebe por RPV. Ultrapassou isso, é por precatório. E a gente sabe que precatório é mais difícil de receber, mas, em contrapartida, eu não sei do qual eu gosto mais, se é de RPV ou de precatório. Os dois são muito bons. Então, fica a dica aí para quem está pensando em atuar nessa área. Você vai passar a receber seus honorários por RPV ou precatório, tá? E, sem dúvida, a sua atuação, ela vai ser muito mais a depender da área, do nicho, na verdade, que você escolher da área previdenciária. Você vai receber muito mais por RPV do que por precatório. Depende também. Se você atua no nicho da advocacia previdenciária empresarial, muito provavelmente você vai receber muito mais por precatório, porque o valor dos honorários ultrapassa 60 salários mínimos, tá bom? Fica a dica prática aí para vocês. Ok, Valéria, você falou que ia falar sobre a estrutura judicial. Vamos lá, que estrutura judicial é essa? Bom, acabei falando aqui para vocês que a gente tem as varas federais, quando ultrapassa 60 salários mínimos, e os juizados especiais federais, quando eu tenho até 60 salários mínimos, tá? Além disso, é importante a gente entender o seguinte: assim como lá na esfera administrativa, eu tenho um entendimento para a agência do INSS e um entendimento para o Conselho de Recursos da Previdência Social, aqui na esfera judicial, eu também tenho um entendimento na vara federal e um outro entendimento no Juizado Especial Federal, gente. Então, olha só quanta coisa a gente precisa estudar. Eu, como uma advogada previdenciarista especialista na área, eu preciso ter noção de todos esses entendimentos para eu buscar o melhor benefício para o meu cliente, tá? Isso tem que ficar muito claro para vocês. É uma responsabilidade muito grande, porque você está indo atrás de um direito social do segurado. Não é qualquer direito, é um direito social. E para que você seja bem-sucedido, você não pode ir atirando no escuro. Você precisa ter expertise, tá? Você precisa ser um advogado completo, entendendo da esfera administrativa e da esfera judicial. Vou dar um exemplo aqui para vocês. De novo, da aposentadoria especial, porque é um benefício que eu gosto muito, mas é um benefício que requer uma expertise muito grande.
Você entrou com pedido de aposentadoria especial, de reconhecimento de aposentadoria especial. Vou dar o exemplo do vigilante também, porque é algo palpável, né? Que a gente consegue imaginar nas pessoas que estão próximas da gente. Enfim, por exemplo, mineiro de subsolo é muito raro. A gente encontra aí só em determinados lugares do Brasil. Mas vigilante a gente tem em todos os estados. Então, você pegou o caso de um vigilante e ele te disse que ele trabalhou 25 anos de atividade especial como vigilante, com arma de fogo, né? Sempre com arma de fogo. Para comprovar essa atividade especial, você precisa de um documento chamado PPP, que é o Perfil Profissiográfico Profissional. Nesse perfil profissiográfico profissional, você vai ter ali, esse PPP, ele é feito pela empresa e entregue ao empregado. E lá tem absolutamente todo o histórico daquela atividade especial que ele exerceu. E lá você vai ter qual tipo de agente nocivo ao qual ele estava exposto, muitas vezes tem ruído, né? Muitas vezes tem, dependendo da atividade, pode ter calor, umidade. No caso do vigilante, é muito voltado para periculosidade, né? Então, você, com base nessa documentação, você sabe que precisa primeiro entrar na esfera administrativa, porque é praxe. Se você judicializa logo, você não vai conseguir êxito. Eles vão mandar voltar para o administrativo. Valéria, mas mesmo sabendo que eu não vou ter êxito na esfera administrativa, na maior parte das vezes, para uma atividade especial, eu tenho que dar entrada lá? Tem. É lei. A lei determina que primeiro você entra na esfera administrativa. Você fez o requerimento, juntou toda a documentação, entrou lá no meu INSS, preencheu tudo bonitinho, mandou, enviou. O servidor da agência vai dar uma olhadinha, vai ver como é que tá. Muitas vezes, eu vou falar isso quando eu falar de aposentadoria especial, eles têm a questão da mudança da legislação, que até 95 a gente podia reconhecer por categoria profissional, ou seja, bastava ter na carteira de trabalho escrito vigilante e ele já tinha reconhecido ali o direito, reconhecida a atividade como especial, porque não basta trabalhar nela, você tem que comprovar que de fato era uma atividade especial. E aí é que mora a maior dificuldade da aposentadoria especial. E aí tem essa mudança de legislação, né? Até 95 eu poderia reconhecer por categoria profissional. Pós 95 eu tenho que comprovar a exposição a agente nocivo. Não basta ter na minha carteira escrito vigilante. Eu tenho que comprovar por meio de documentação, testemunha, o que for, que eu estava exposto ao agente nocivo. E aí, gente, o que acontece? Eu junto toda aquela documentação, o INSS resolveu reconhecer só 5 anos até 95. Dos 25 que ele tinha trabalhado. O que eu faço agora? Eu vou para o Conselho de Recursos, que é o próximo órgão da esfera administrativa, ou eu judicializo logo? Calma. Lembra que eu falei que existe o enunciado 14, que fala que o reconhecimento é com ou sem arma de fogo, e que o teu cliente foram os 25 anos com arma de fogo. Então, tenta no Conselho de Recursos. É legal tentar porque tem esse enunciado. E você, conhecedor do enunciado, já sabe que pode ser um bom caminho. Você vai e entra com recurso. Vai para a junta. Chegou na junta, reconheceu um pouquinho mais. Reconheceu ali mais 7 anos, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Então, dos 25, ele já reconheceu aí 12 anos de atividade especial. Olha que legal. Administrativamente falando, eu já acabei ganhando um tempão para o meu cliente, porque eu já reconheci 12 anos de atividade especial. Isso, às vezes, não entra na cabeça das pessoas, principalmente do cliente. Quando você vira para ele e fala assim, olha, você trabalhou 25 anos, mas o INSS só reconheceu 12, como atividade especial. O resto ele reconheceu, mas ele reconheceu como comum. Comum. Não tinha nenhum tipo de exposição a agente nocivo para o INSS. E qual é o desdobramento disso? É que ele não vai conseguir uma aposentadoria especial, porque a aposentadoria especial, até a reforma, ele aposentaria com 25 anos de contribuição de atividade especial. Já se ele não tiver todo esse tempo reconhecido, o máximo que ele pode fazer é converter o tempo especial em comum e ter uma aposentadoria por tempo de contribuição normal. Mas aí ele vai ter que trabalhar mais. Olha só!
o emaranhado de coisas, tá? Vamos lá, simplificando. Eu pego esses 12 anos que eu reconheci na esfera administrativa e agora eu vou judicializar. Não tem outra forma. Eu preciso judicializar, porque eu preciso reconhecer esses outros anos que o INSS não reconheceu. Entendem? Por que que eu preciso judicializar agora? Chego lá no judiciário, levo toda a documentação, a cópia do processo administrativo, é uma dica que eu levo para a vida. Toda vez que você for judicializar, anexe no processo o processo judicial, o processo administrativo, tá? Você vai anexar, o juiz vai ter lá toda acesso a todo aquele conjunto probatório, olhou tudo, viu como é que tá. E aí, o que que acontece? Ele vai verificar a possibilidade, ele vai mexer com os 12 anos que o INSS reconheceu? Não, isso não é ponto controvertido. Isso já foi reconhecido na esfera administrativa. Agora a gente vai bater na tecla dos outros anos que não foram reconhecidos. Mas e aí, eu entrei no Juizado Especial Federal ou eu entrei na Vara Federal? Gente, a aposentadoria especial, faz um favor para mim, entra na Vara Federal. É melhor, é bem melhor. Até porque você tem mais condições de levar à frente aquele reconhecimento daquele tempo. No juizado, acabou, vai para a turma recursal, acabou, não tem mais como, não cabe ação rescisória, não cabe nada, né? Então, você tem ali condição de correr mais atrás do direito do teu cliente. Então, eu esperei um pouquinho para o valor da causa ultrapassar 60 salários mínimos e aí eu dei entrada na Vara Federal. E ali vai começar toda a minha trajetória no processo judicial. Olha uma coisa bem interessante também que eu tenho no âmbito do Juizado Especial Federal. Existe a TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência do Juizado Especial Federal. Então, vejam, aquela mesma coisa que eu falei do Conselho de Recursos da Previdência Social, quando ele solta os enunciados, as resoluções, quando ele uniformiza a jurisprudência administrativa, lá no âmbito da esfera administrativa, a TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, ela faz no âmbito judicial. Então, ela uniformiza as decisões ali dentro do Juizado Especial Federal. E ela uniformiza como? Através de temas. E é muito interessante isso. Por quê? Porque muitos dos meus alunos que já advogam na área sequer conhecem os temas da TNU. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um tema que foi julgado. O tema diz o seguinte, que o direito à pensão por morte de um falecido, né, para os dependentes dele, ele é possível, ainda que ele fizesse jus ao benefício assistencial, mas ele tivesse o direito adquirido antes do óbito a pedir a pensão por morte. Olha só, calma, Valéria, me explica melhor. Tá, esse é o tema 225 da TNU. A controvérsia era o seguinte, o senhorzinho lá, ele tinha o BPC-Loas, tá? BPC-Loas a gente já falou que não dá ensejo, não dá a possibilidade dos dependentes do segurado, quando ele falecer, receberem a pensão por morte. Ok. Mas, gente, esse senhor, antes dele morrer, ele tinha direito adquirido à aposentadoria por idade, ele só não pediu, mas ele tinha. Acontece. Às vezes o segurado, por falta de orientação, ele pede o BPC-Loas, sendo que ele tinha direito à aposentadoria por idade. Aconteceu com esse senhor e acontece com vários outros por aí. Tanto é que a TNU uniformizou no tema 225, tá? Aí o que acontece? A controvérsia era saber se ele tinha direito. Se os dependentes tinham direito a requerer a pensão por morte, ainda que ele fosse beneficiário do BPC-Loas. O tema 225 veio dizer que sim, ele tem direito sim. Por quê? Porque na época do óbito, ele tinha direito adquirido a uma aposentadoria por idade, mas ele só não tinha requerido, mas ele tinha direito. E o fato dele não ter requerido não tira o direito que ele já tinha.
Olha só que tema interessante. Na hora de colocar no caso prático, isso faz uma grande diferença na vida do segurado. Aquele segurado que acha que não vai deixar pensão por morte para os dependentes. Ele vai a óbito, os dependentes ficam completamente perdidos. Por quê? Porque ele só tinha o BPC-Loas, então ele não tinha direito à pensão por morte. Você, advogado previdenciarista, vai descobrir que ele tinha direito a uma aposentadoria que ele não requereu. E isso dá ensejo à pensão por morte para os dependentes. Olha, gente, que maravilha isso. Às vezes os dependentes, muito provavelmente, dependiam financeiramente daquele segurado que foi a óbito, viviam ali com aquele salário mínimo, ficaram completamente perdidos com a morte dele e você traz a possibilidade deles receberem uma pensão por morte, com base no tema da TNU 225, que foi julgado agora, dia 20 de novembro, na Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais. É só esse tema, Valéria? Não, gente, são inúmeros temas, inúmeros. Como que eu faço para acompanhar isso? É só você colocar lá no Google temas da TNU. Existe um site, tá? Específico para você ir acompanhando os temas. Temas que já foram julgados, temas que estão aguardando julgamento. E é muito importante que você tenha conhecimento desses temas, assim como você tem que ter conhecimento dos enunciados e das resoluções na esfera administrativa, tá? Acompanhe o raciocínio. Além disso, além da TNU, se você for para o âmbito das varas federais, se o valor da causa ultrapassa 60 salários mínimos e você vai para o âmbito da Juizados Especiais Federais, o que vai acontecer? Você precisa ter conhecimento do entendimento dos temas julgados pelo STF e STJ. E aí também é uma uniformização de jurisprudência, só que no âmbito dos tribunais superiores. Olha só que interessante. Eu tenho o tema do vigilante, por exemplo, que está lá para ser julgado, para dizer se é com ou sem arma de fogo, ou se é com ou só com arma de fogo, ou sem arma de fogo, enfim. Esse tema a gente está aí super esperando para ver se dá certo sair e, obviamente, que seja favorável aos nossos clientes, né? Então, toda essa estrutura você precisa ter o conhecimento, você precisa ter em mente. E com o passar do tempo, você vai entendendo, vai melhorando. Quando eu comecei na advocacia previdenciária, eu não tinha conhecimento disso tudo. Mas o caso concreto te exige em busca. O caso concreto faz com que você tenha que buscar todas essas informações para entregar um serviço de qualidade para o teu cliente, para de fato conseguir alcançar o melhor benefício para ele, tá bom? Então, pessoal, agora eu vou fazer algumas perguntas aqui para a gente poder testar tudo o que eu falei para vocês. Foram muitas informações, então vamos fazer um testezinho aqui para ver se vocês estão internalizando tudo. Primeira pergunta. Constatada a falta de documento imprescindível para o deferimento de determinado benefício, o INSS deverá fazer o quê? Letra A. Abrir carta de exigência para a juntada do documento faltante. Letra B. Arquivar o processo por falta de documento. Letra C. Se recusar a dar andamento ao processo. Ou letra D. Indeferir o benefício. Eu falei sobre isso rapidamente, mas falei. Gente, quando o INSS, ou seja, a agência do INSS, constata que falta um documento, o que ele faz? Ele pode arquivar o processo, se recusar a dar andamento, indeferir o benefício? Não. A resposta correta é a letra A. Ou seja, ele precisa abrir uma carta de exigência para que o segurado possa juntar o documento faltante. Isso é muito importante porque muitas vezes pode acontecer do INSS não abrir carta de exigência e indeferir o benefício sem dar a possibilidade do segurado entregar aquele documento que falta. Então, o advogado previdenciarista tem que ficar de olho nisso aqui para rebater, tá bom? Vamos lá para a segunda perguntinha. O Conselho de Recursos, em seu enunciado 14, eu falei bastante dele aqui na aula, reconhece a atividade especial de vigilante por categoria profissional. Vejam,
Enunciado 14, no âmbito do Conselho de Recursos da Previdência Social, a segunda instância da esfera administrativa. Letra A. Ele reconhece o vigilante por categoria profissional, com ou sem o uso da arma de fogo. Letra B. Exige o uso da arma de fogo. Letra C. Não reconhece a atividade de vigilante como especial. Ou letra D. Reconhece tal atividade como especial apenas sob o reconhecimento da periculosidade. Vamos facilitar tudo? Gente, a resposta correta é a letra A. Então, lá na agência do INSS, o INSS diz que só reconhece o vigilante até 95 com o uso da arma de fogo. Já lá no enunciado 14 do Conselho de Recursos da Previdência Social, ele reconhece com ou sem o uso de arma de fogo. Resposta correta, letra A. E agora a terceira e última pergunta dessa aula, gente, olha só. A quem pertence a competência para julgar as ações acidentárias? Vamos lá. Letra A, Justiça Federal. Letra B, Juizado Especial Federal. Letra C, Justiça Estadual. Ou letra D, Justiça Trabalhista? Vamos só recapitular um pouquinho aqui. Quando eu falei em termos de competência para julgar ações previdenciárias, eu disse que, em regra, a competência é da Justiça Federal, certo? Quando se trata de ações acidentárias, ou seja, essa é a exceção, ações oriundas de acidentes de trabalho, muda a competência. A competência vai ser da Justiça Estadual, ou seja, resposta correta, letra C, tá, gente? Isso é muito importante, principalmente para quem está começando, pensando em começar. É extremamente importante essa questão da competência. Então, a regra é Justiça Federal e tendo aí como exceção as causas, as ações acidentárias, então eu vou para o âmbito da Justiça Estadual. Resposta certa, letra C, tá bom? Isso que fique bem claro, até porque as pessoas fazem muita confusão e fazendo esse tipo de confusão, a depender da situação, você vai ter aí o declínio de competência, né? Vai dar uma trabalheira danada, vai trazer problema para você, problema para o segurado. Então, evite, lembre sempre de ver a questão da competência. Lembrando que, para as causas previdenciárias, né? Até 60 salários mínimos, a competência é do Juizado Especial Federal. Ultrapassou esse limite de 60 salários mínimos, a competência passa a ser das varas federais, ainda no âmbito da Justiça Federal. Agora, se eu trato de causas acidentárias, eu tenho que lembrar que eu não vou para a Justiça Estadual. Eu vou para a Justiça... não vou para a Justiça Federal, eu vou para a Justiça Estadual no âmbito da Justiça Comum, ok? Combinado? Então, pessoal, chegamos aqui ao final da terceira aula. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer para vocês que ainda tem muito mais conteúdo vindo por aí, tá? Ainda faltam algumas aulas aqui e eu preparei muita coisa boa pra gente. Espero vocês. Até mais. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.